Boa noite a todos. Nosso encontro terá duração de 1 hora. Na primeira parte, o candidato falará sobre o documento elaborado com as demandas dos profissionais da educação. Em seguida, o público fará 10 perguntas de viva voz ao candidato sobre o tema, devendo se apresentar e dizer sua área de atuação. Concluídas as 10 perguntas, ficará a critério do tempo restante ou da disponibilidade do candidato para que sejam feitas mais perguntas. Passo a palavra para a Eleni, presidente do sindicato. Boa noite, candidato Durval, seja bem-vindo. Boa noite a todos os presentes. O encontro desta noite foi organizado pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jundiaí, atendendo ao pedido feito por um grupo de professores. A exemplo dos encontros que realizamos com os candidatos a prefeito no mês de agosto, entendemos ser papel da entidade promover eventos que contribuam para o esclarecimento e a compreensão das propostas dos candidatos pertinentes aos servidores, bem como a apresentação das nossas demandas mais urgentes. Mais uma vez, agradeço aos professores presentes e aqui na pessoa do professor Leandro, que procurou a nossa instituição para organizarmos essa reunião. Ainda aos servidores das zoonoses, que tem como representante aqui a servidora Mari, aos servidores do velório, na figura do Aurino Miguel e José Pereira Silva, das ADIs Cleide, Alessandra, Vilma, que representam a maioria que está aqui presente. E a todos os servidores, é claro, que julgaram ser importante esta noite estar presente e fazer a diferença, tá? Então, que esse encontro seja muito produtivo, é o desejo dessa diretoria. Eu passo a palavra agora ao candidato Durval Orlato. Boa noite a todos aqui presentes. Estão me ouvindo bem atrás desse jeito, tá bom? Eu queria agradecer a Eleni e, na pessoa dela, a todos os demais diretores do sindicato. Agradecer aqui a presença da vereadora Marilena, que também acompanha de perto, é servidora pública, e de todos aqueles que puderam vir aqui no dia de hoje. Eu gostaria de fazer uma proposta aqui no encaminhamento da minha parte, ler 2 páginas do nosso programa de governo que diz respeito à administração pública. Não especificamente a educação, as zoonoses, mas o que a gente pensa em linhas gerais a respeito de alguns desafios e alguns ajustes que nós precisamos fazer no setor público. Após essa leitura, eu faço algumas considerações e daí a gente abre para vocês fazerem perguntas, ok? Assim eu respondo mais objetivamente as demandas que vocês tiverem, tá ok? Estão ouvindo aí, né? Então, nosso programa de governo é capítulo Gestão Eficiente e Transparente. O fortalecimento da democracia em Jundiaí pressupõe o desafio de instituir um novo modelo de gestão da administração pública em diversos níveis. Desta forma de governar, exige respeito a diretrizes como ampliação da capacidade de gerenciamento estratégico em relação ao cumprimento de objetivos previstos, metas e prazos. Para se alcançar o almejado com a modernização administrativa, é importante a priorização do monitoramento e avaliação de gestão, de modo a provocar mudança cultural no cotidiano das diferentes áreas da administração pública. A eficácia na obtenção dos resultados esperados e assumidos perante a população significa fazer o máximo possível da melhor forma e com o menor gasto de recursos, sempre observando a estrutura matricial na execução das políticas públicas.
com a integração de secretarias, departamentos e outras áreas de governo afins. Ou seja, cada departamento ou secretaria é órgão executor das políticas incorporadas no plano governamental, e não seu coordenador de forma autônoma e desarticulada. O trabalho integrado tem foco no cidadão, que precisa ser atendido de maneira articulada e humanizada. Nosso governo seguirá essas diretrizes neste tema: profissionalização dos agentes públicos e coordenação, com o estabelecimento de novas normas e rotinas de trabalho, avaliação e valorização das competências para o trabalho. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Um barulho. Criação de ambiente ético e de respeito e confiança em relação aos agentes públicos, reconhecendo-os como profissionais importantes no acesso da população aos bens e serviços públicos. Uso intensivo e apropriado das tecnologias de informação e comunicação, com vista à implantação de modelos de gestão eficientes e democráticos, permitindo o fácil acesso à informação com transparência e controle social. Integração das políticas setoriais com fortalecimento da estrutura administrativa do governo, dos processos e métodos de gestão. Organização da estrutura por meio de núcleos de governo, unindo setores pontuais da administração com agendas e metas comuns sob coordenação unificada. Integração dos serviços por território, conforme a necessidade de uma região. Criação de métodos de controle de qualidade do serviço público que possibilitem a normatização de procedimentos, permitindo também a existência de indicadores para avaliação de todo o serviço público como um todo. Regulamentação de parcerias na execução de serviços públicos, com transparência no uso dos recursos e controle na qualidade da prestação dos serviços. Ampliação na rede de atendimento e informação em diferentes canais, presencial, telefônico e na web. Investimento em processos de educação continuada e desenvolvimento de competência dos agentes públicos, considerando aspectos de tempo de serviço, eficiência e produtividade do trabalho. Realização de parcerias com universidades, faculdades, centros de pesquisa e escolas de governo, inclusive de outros municípios, para aperfeiçoamento de metodologias e instrumentos de gestão e capacitação de agentes públicos, inclusive educação à distância. Inclusão dos funcionários públicos na formação de opinião e decisões na construção de um governo participativo. Criação de conselhos de representação e participação dos servidores na administração direta e indireta. Respeito à database para a revisão salarial anual dos servidores públicos municipais. Instalação de mesa de negociação permanente com o Sindicato dos Servidores para as definições de prioridades salariais em condições de trabalho do funcionalismo para a previsão orçamentária de cada exercício. Reavaliação das políticas de benefícios aos servidores com estudos para implantação de novos benefícios, serviços e convênios. Efetivação das propostas já analisadas pela Comissão de Plano de Cargos, Carreiras e Salários e revisão dos cargos e categorias não atendidas. Realização de combate permanente da corrupção com a criação do programa Tolerância Zero com a Corrupção. Realização de combate real ao nepotismo na administração pública, seja ele direto ou cruzado entre os poderes. Otimização da arrecadação de impostos com ampliação da capacidade de investimento em acordo com o orçamento municipal.
Como vocês puderam observar, aqui trata de vários aspectos gerais, mas eu gostaria de frisar a inclusão dos funcionários públicos na formação de opinião e decisões na construção de um governo participativo. E aí, falando mais especificamente para a maioria dos presentes que são da educação, que é uma maneira da gente entender o bom serviço público, esse diálogo, e ouvir do setor da educação o que é que eles têm a contribuir com a gestão. Nós somos políticos experientes. Eu, o Pedro Bigardi, temos uma história na cidade, uma história de vida familiar, profissional. O Pedro de servidor público, inclusive. Nós dois, professores no Anchieta, ele de engenharia ambiental, eu em administração de empresas na faculdade Anchieta. Portanto, dialogar com alunos, receber informações, estudar, conviver com essa sociedade jundiaense faz parte da nossa vida e faz parte do nosso hábito ouvir, prestar contas e, em especial, aquilo que disse o Lula ontem na sua visita em Jundiaí. Se tiver alguma categoria do funcionalismo, se tiver algum setor, algum bairro da sociedade que estiver reclamando ou fazendo queixas do administrador público, é para a gente tirar o paletó, ir lá no local, conversar, ou ser atendido nessas reuniões de participação, ou se for no bairro, ir lá e verificar o que é que está acontecendo. Porque numa cidade grande como a nossa, com 7.000 servidores, sem contar aqueles prestadores de serviço que a gente acaba incorporando no serviço público, no atendimento à população como um todo. Todos esses funcionários, esses milhares de servidores públicos, é natural que às vezes, entre a nossa vontade de realizar determinadas coisas e a informação que chega lá na ponta, pode não chegar de forma correta, de forma a que todos tenham um bom entendimento. Quem é professor, e eu acho que a maioria aqui, pelo que ele me disse, sabe que a gente tem que procurar a melhor maneira de comunicação, de forma que o aluno que esteja num nível mais abaixo possa entender, e aquele que esteja num nível um pouco mais elevado, ele também vai compreender da maneira simples com o que você quer passar o ensinamento e a informação para ele. Se a gente fala algo imaginando que toda a classe está no mesmo nível, a gente acaba deixando gente sem compreender direito a mensagem que a gente quer passar. E essa regra, para a gente trabalhar na classe, é basicamente o que ocorre numa prefeitura com mais de 7.000 servidores. Nós queremos que a mensagem que vocês nos enviem e que a gente envie como ajuste de tudo aquilo que foi conversado, seja claro. Por isso, nós queremos criar em vários setores da administração, de acordo com cada segmento, uma forma participativa de vocês cooperarem conosco com sugestões técnicas, com sugestões funcionais, com sugestões pedagógicas, para que a gente não faça, por algumas vezes, a compra de complementos para vocês trabalharem com as crianças, que acabem não sendo, por exemplo, aquilo que vocês gostariam de utilizar em sala de aula. A gente percebe que às vezes se compra pelo mais barato ou pelo que se oferece no geral, e a nossa realidade tem que ser específica. A cada ano, a cada momento, a gente precisa avaliar quais são os complementos que nós teremos na atividade pedagógica, além daquela habitual que vocês têm no ensino em classe. Nós temos um estudo, e está falando um pouco em outras áreas do nosso programa de governo, mas diz respeito ao setor da educação, e nós sabemos que os educadores, eles cumprem muitas vezes o papel de psicólogo, de assistente social e de mãe que falta aquela criança que às vezes não cumpre o papel de mãe. Portanto, nós não queremos substituir a família,
mas nós entendemos que essa criança precisa receber todo o cuidado na área psicológica, na área social, para que ela possa ter um rendimento mais adequado no aprendizado. E aí, nós queremos psicólogos e assistentes sociais na linha educacional para dar suporte às escolas e o processo educacional. Isso já era uma luta minha quando deputado federal, e é algo que o Pedro também quer adotar para melhorar a excelência de ensino de qualidade no nosso município. Com relação à educação ainda, nós queremos dar o kit completo de uniforme. Camisa, agasalho, tênis, de primeira qualidade, para que nenhum aluno sinta diferença no chinelinho mais velho ou num tênis mais novo daquele amiguinho que vai na sala de aula. Isso ajuda a melhorar a autoestima, ajuda a melhorar o sistema de segurança quando você vê todo um padrão de uniforme completo, com tênis, shorts, agasalho, camiseta, enfim. Nós precisamos criar isso de qualidade. E quando eu falo isso com qualidade, é a qualidade da sexta economia, que a todo momento a gente vê na imprensa que Jundiaí é a sexta maior cidade em arrecadação, mas a gente precisa perceber essa riqueza indo para os bairros. A gente precisa perceber essa riqueza sendo devolvida de maneira a dar prioridade que a sociedade nos traz como demanda, e não cuidar de alguns setores muito bem, às vezes até acima das necessidades, quando a gente vê determinados bairros com situações básicas e que o serviço público não está presente, no caso de creche, no caso da falta de vagas nas creches, e que por muitas vezes, por direito da mãe, e a justiça assim entende, põe mais crianças nas creches e sobrecarrega o ADI, que acaba não dando o cuidado e a atenção especial, o suporte da estrutura, que não comporta, às vezes, mais crianças do que aquilo que foi previsto. Nós temos ciência de tudo isso, e a gente quer fazer com que a riqueza da cidade seja de fato distribuída para que ela seja percebida por todos. O nosso governo não é por acaso, é pensado e um compromisso nosso de vida, que é uma cidade para todos. E para todos são todos aqueles, em especial, aqueles que mais precisam do serviço público. Porque uma parte de vocês e uma parte da sociedade tem plano de saúde, muitas vezes matricula o filho numa escola particular, paga o colegial para o filho. E eu estou falando de uma realidade de uma cidade que tem uma classe média grande na cidade. Mas o serviço público tem que ser de excelência. Se nós melhorarmos o serviço público na saúde, as Unimedes, as Sobans, os HPS terão que fornecer melhor qualidade ainda para os seus conveniados. Porque senão eles vêm para o serviço público e começam a colaborar com o serviço público. Quando a gente oferecer uma educação de qualidade, nós vamos poder colocar padrão nas escolas que se credenciam na prefeitura, porque se elas querem fazer algo, que façam melhor que o serviço público. E eu digo para vocês, nós precisamos melhorar a boa educação que nós temos em Jundiaí, mas a gente tem condições de melhorar. Nós sabemos que nem toda escola consegue manter o mesmo padrão estrutural, o mesmo padrão, às vezes, de recebimento de benfeitorias. A mesma coisa a UBS, tem unidades de saúde que tem consultório odontológico, outras não têm. A gente precisa fazer uma padronização nesses serviços e fazer com que todos eles cheguem aos 4 cantos da cidade. É garantir uma cidade para todos, um padrão de excelência, de atendimento, e nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós não vamos fazer isso porque a gente tem vontade de fazer isso. Nós não vamos fazer isso porque Jundiaí tem muito dinheiro somente. Nós só vamos fazer isso se todos vocês nos ajudarem a fazer isso. Vocês são as pessoas mais importantes nesse processo de melhoria, de correção e ajuste de algumas coisas que a gente quer construir para a cidade. É por isso que a gente fala abertamente e tranquilamente que tem recurso para fazer diversas coisas que nós estamos dizendo aqui,
É só a gente redirecionar dinheiro que, na nossa opinião, é mal empregado ou empregado em quantidades absurdas, como no caso das propagandas, com mais de 50 milhões para anunciar a cidade maravilhosa, que a nossa cidade é boa, mas não tem tudo aquilo que a gente vê no programa de TV. E não dá para gastar 50 milhões faltando 1.500 vagas em creche. Não dá para gastar 50 milhões faltando melhorias no trânsito. Então a gente precisa inverter a prioridade, porque dinheiro tem, mas vocês são as pessoas mais importantes nesse processo. E diálogo, participação, criação de representações para que a gente avance, quer seja no plano de cargo, carreira e salário, que a maioria de vocês sabem, tanto da minha luta e da Marilena, quando o plano de cargo e carreira foi para a Câmara. O que a gente queria que fosse complementado, porque era um direito de vocês e a gente achava isso muito justo. Aquilo que vocês ouviram de mim na Câmara, da Marilena, e já ouviram do Pedro em alguns debates, nós vamos cumprir. Está aqui no programa de governo, no capítulo específico da educação. Eu andei postando no Facebook de maneira mais objetiva, até para que as pessoas não tivessem dúvidas daquilo que está no nosso programa de governo. Vocês vão fazer parte dessa renovação com qualidade que a gente quer fazer para toda a cidade, e em especial na educação. Eu acho que é isso. Fiz essa introdução toda, mas fico à disposição agora de vocês para as perguntas, tá bom? Obrigado, gente. Eu só queria fazer uma observação que a diretoria do sindicato já fez no início da campanha, quando se lançou esse plano de governo. A diretoria do sindicato observou que era o melhor voltado ao servidor público. Era o que falava, como dizemos numa boa gíria, um papo direto com a categoria, reto, dizendo claramente como seria a relação com os trabalhadores. Isso não foi editado no segundo tempo, para o segundo turno. Isso está publicado desde o início. E nós estudamos todos os planos de governo, a diretoria do sindicato tem esse papel, e percebemos que esse é o plano de governo que fala aos servidores mais completo, mais amplo, e que realmente, numa leitura total, atinge os nossos interesses. É importante que se participe e que se observe esse fato. Esse plano de governo está editado desde o comecinho da campanha. E isso já estava escrito. Isso tem grande importância quando observamos quem fala direto com a categoria. Tá? Então, eu gostaria de alertá-los que observem isto e divulguei isso para os servidores com quem pude conversar, que lessem, que observassem. É muito importante na edição de um plano de governo, na hora certa. Desculpe, eu não sei se foi dito para vocês antes, mas eu vim, o Pedro Bigardi tem o observatório na Rede Paulista, que aqueles programas de entrevista, e era agora às 8 horas, ele tinha que estar lá às 7h30 para poder fazer a preparação, e é um programa em que fazem muitas perguntas em 3 blocos, então ele não poderia estar aqui. Eu estou só justificando a não presença dele, e estou completamente à vontade para representá-lo, porque nós participamos desde o início, junto da confecção desse programa de governo, com mais de 2.000 pessoas que a gente foi reunindo por setor em 23 reuniões ao longo do mês de julho e agosto. Portanto, já um programa de governo participativo, daí motivo pelo qual a Eleni está dizendo que foi registrado, está documentado, foi participado, porque a gente já ouviu muita gente da categoria de vocês e de outros setores da prefeitura. Bom, meu nome é Simone, eu sou ADI na creche residencial Jundiaí. Eu e minha companheira Isanilde, nós até escrevemos para não esquecer de um detalhe. Bom, nós somos ADIs, trabalhamos numa creche no residencial Jundiaí, que atende o bairro Almerinda Chaves, Novo Horizonte 1, residencial 1 e 2. A população é carente e recebemos muitas liminares, por falta de vagas. Isso sobrecarrega o grupo e compromete o atendimento com as crianças. Nós gostaríamos que tivesse um olhar mais especial para essas regiões mais carentes, pois tem mães que têm que trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.
e só há uma creche para atender várias comunidades. Porém, o que mais nos preocupa é o atendimento às crianças especiais. Jundiaí está muito atrasada em relação a algumas cidades, como Vinhedo, Itatiba e Louveira, onde há orientação para os educadores que atendem crianças especiais. Esses educadores são atendidos pelos terapeutas, como fonoaudiólogos, gastro, fisioterapeutas e neurologistas. Já na nossa unidade, existem crianças especiais e não temos o menor preparo para atendê-las, já que as mesmas passam mais tempo na creche do que com as próprias famílias. Essas crianças são simplesmente jogadas e os profissionais atendem somente com a nossa boa vontade e a intuição do que pode ser bom ou ruim, sem nenhum preparo. Então, assim, a nossa questão é em relação ao atendimento aos especiais. Eles precisam de um amparo maior, mas eles não têm nas creches e nas escolas. Para que se leve o profissional para estas unidades, para conhecer o problema que estaremos lidando. Eu me chamo Raquel, eu sou funcionária do Estado na municipalização. E eu gostaria de saber como que vai ficar a nossa situação, né? Porque a gente está praticamente deixada de lado. E essa situação para nós é grave. A gente já está quase na aposentadoria, nós não temos o mesmo salário que o pessoal da prefeitura tem e trabalhamos da mesma forma que eles trabalham. Então, a gente está acuada praticamente, não tem como aposentar, porque se a gente aposentar, o que a gente ganha da prefeitura, isso ninguém sabe, ninguém viu onde está sendo depositado esse dinheiro do INSS. Então, como que fica a nossa situação? Boa noite, meu nome é Silvana, eu sou ADI. É o seguinte, nesse finalzinho de governo aqui da nossa atual prefeitura, o nosso secretário propôs, conversou conosco, nos atendeu algumas vezes, e ele disse que estaria sensível à futura mudança agora para esse governo, para esse próximo mandato, que nos atenderia numa demanda muito importante para a nossa categoria. Não no meu caso, mas vou dizer, metade da nossa categoria. Nós gostaríamos de ter todas as ADIs, que elas pudessem receber o curso, o EAD, que fosse, ou pré-infantil, para trabalhar melhor com as crianças. Porque nós já trabalhamos pedagogicamente, mas nós não temos respaldo técnico para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Algumas de nós, eu digo, 50% de nós estamos formadas, nos formando, mas falta essa sensibilização para atender todas, para que nós possamos trabalhar de forma coesa e conforme a legislação pede. A LDB pede que todos os funcionários que trabalhem diretamente com criança, elas têm que ter pedagogia. Isso não é uma demanda minha, essa demanda vem de 1996. É uma lei federal, a gente precisa, nós desejamos que isso seja cumprido, colocado de forma certa, correta aqui em Jundiaí, como algumas cidades que já estão implantando e já estão andando de forma correta. A minha pergunta é, vocês estão sensíveis, estão dispostos a dar esse curso e a rever a nossa condição de ADI dentro da Secretaria da Educação? Obrigada. Com relação ao que a Simone perguntou, que ela é ADI, uma parte... Cadê a Simone? Desculpa. Uma parte, acho que eu já respondi sobre a sobrecarga, não é? Na minha própria exposição aqui. Com relação ao atendimento das crianças especiais, não é? Por terapeutas, profissionais da área, nós precisamos fazer um levantamento e verificar quais são, não é, as unidades que têm a maior incidência e que precisem desse suporte desses profissionais especiais. Nós queremos e vamos fazer esse suporte, porque já é reclamação que nos chegou. A gente tem no programa de governo, na parte da saúde,
falando que alguns profissionais têm que interagir, fazer essa interface das várias secretarias e dar o suporte necessário para que as crianças em condições especiais possam ter o acompanhamento adequado nas unidades. Mas a gente precisa fazer um levantamento, porque tem unidades que não tem naquele ano, né, nenhuma criança nessa situação. Então, eu não diria que seria por unidade, mas seria uma equipe multidisciplinar que faria esse atendimento e daria esse suporte necessário. E a gente vai atender conforme a demanda. Isso está dentro dos nossos planos, você tem toda a razão, assim como outras pessoas que nos procuraram. Parceria com entidades, eu tenho dito, Pedro, repetidamente, que as entidades que cuidam de pessoas com deficiência na cidade, elas fazem um trabalho excepcional, muito bom, e a gente precisa melhorar esse trabalho que elas fazem. Porque se nós fôssemos fazer todo esse atendimento dentro do serviço público, isso seria muito mais difícil para a gente, e a gente percebe o carinho com que certas entidades realizam muito bem esse trabalho. Então, se a gente ampliar a parceria, já tem uma parceria de alguns repasses com entidades como a Teal, Bem-TV, Marati, a PAI e assim por diante, a gente pode melhorar, fazer um certo padrão de convênio para que eles possam, esses profissionais, às vezes eles próprios darem suporte a essa criança, que depois no período escolar ela pode ser atendida na própria entidade. E eu falo isso com tranquilidade. Meu filho hoje é deficiente auditivo, tem 29 anos. Né? O meu primeiro filho, eu tenho 3 filhos. Ele ia na escola e num outro período a Teal dava esse suporte. A Marisa Pomilho, quando ela tinha a Teal aqui na rua Anchieta, ainda quando começou a Teal, dava esse suporte extra classe. Quer dizer, aquilo que a gente quer implantar, o atendimento até a escola para as pessoas com deficiência, a gente sabe que no passado eu tive essa dificuldade, várias mães tinham essa dificuldade, e muitas vezes a gente precisava pedir para a Marisa deslocar uma fonoaudióloga para falar com a professora, para que a professora soubesse como lidar com aquela criança deficiente auditiva. Porque não existe um preparo completo para isso. Então nós estamos muito sensíveis a isso, a gente sabe que precisa, porque a inclusão e fazer com que todos tenham essa cidade onde a educação possa ser excelente, precisa ter esses cuidados todos, e nós vamos implantar. A Raquel, que é professora de Estado, vocês são em 170 hoje, mais ou menos, não é isso? Várias professoras também já nos procuraram, participaram de algumas das nossas reuniões. Como vocês são servidoras concursadas do Estado, a prefeitura ela pode complementar o salário de vocês para que vocês ganhem de forma isonômica o salário e os benefícios dados aos professores da rede pública municipal em função de desempenhar a mesma função. Nós do Partido dos Trabalhadores sempre defendemos, e todos os sindicatos ligados à CUT, que trabalhador que faz o mesmo trabalho tem o mesmo salário. Então você pode contar com a gente que isso daí nós vamos fazer, rever o convênio com o Estado. Se o Estado não der algum suplemento, nós precisamos dar. Com relação à aposentadoria, vai depender da compreensão do Estado junto à Assembleia, para que eles façam, eu estou aqui imaginando, de alguma forma, para que esse complemento que a gente fizer aqui, vocês possam recolher para o Estado, para que isso garanta para vocês uma aposentadoria melhor, uma vez que vocês não contribuem para o fundo do município, vocês contribuem para o INSS. Exatamente, mas esse complemento Isso eu estou dizendo, isso eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte: vocês que estão na ativa, nós vamos equiparar os salários e os benefícios de maneira isonômica, tá certo? Com relação à aposentadoria, a gente precisa ver a legislação. Porque aí, da nossa parte, o que depender de nós, nós queremos que vocês contribuam
pelo salário maior que nós vamos complementar para que vocês tenham direito à aposentadoria. Eu acho que não vai haver impedimento algum, né? A gente vai trabalhar para que isso ocorra. No que depender da gente, vocês vão ganhar igual os professores do município e vão se aposentar como os vencimentos que recebem na ativa. Esse é o nosso compromisso. O que depende da gente é fazer com que vocês tenham salário isonômico. Com relação à contribuição para o INSS, nós vamos atuar para que vocês tenham esses direitos. Mas como depende de uma relação com o Estado e o INSS, a gente tem que entrar nessa intermediação junto com eles, tá ok? A Silvana, é que daí eu vou quebrar o protocolo, que eu não sei se pode, por mim tudo bem. Nós precisamos ver como é que está o pacto com o governo do Estado. Nós podemos dar essa equiparação assim que for refeito esse pacto. Da nossa parte, preciso checar juridicamente, mas eu acho que se a gente der em fevereiro ou março, pode ser retroativo. Tá? A gente precisa checar isso, porque em muitos casos aqui de alguns benefícios, eles consideraram o ano letivo todo, mesmo que o processo demore. Agora, eu não sei se vence, todo final de ano acho que encerra e inicia um novo, é isso, né? Todo final de ano encerra e inicia, refeito o convênio com o Estado para que vocês continuem nessa municipalização. Eu acho que nessa revisão já dá para a gente prever isso. Se não depender de leis na Câmara, a gente pode fazer isso rapidamente. Se precisar passar pela Câmara, aí a partir de fevereiro, quando a Câmara volta, mas a gente pode estudar essas questões do benefício e do salário, ok? E a Silvana, que é a ADI também, falou um pouco a respeito de cursos, respaldo técnico. Você tem razão, eu acho que em boa parte aqui a gente já colocou isso, que está no nosso programa de governo, e a gente precisa implantar de fato a hora treinamento, que vocês têm que ter um espaço na semana para capacitação e para receber todo tipo de treinamento típico de quem é membro do sistema educacional em nossa cidade. Alguns anos atrás, a creche fazia parte da assistência, não fazia parte da educação. Hoje, a creche não é só para ficar com as crianças enquanto o pai trabalha. A criança já começa a receber todo um procedimento próprio e típico da sua idade que faz parte do processo educacional. Então, vocês têm que ser integrada nessa capacitação, nesses cursos. Para isso, é tranquilo para a gente, tá bom? Antes de a gente abrir outra pergunta, quero agradecer a presença do vereador eleito, o Paulo Malerba. Ele está ali atrás. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Okay? Meu nome é Leandro, sou professor da rede. Queria agradecer em nome dos professores a sua presença. E eu queria colocar 4 pontos em relação a esse documento que nós enviamos a você. O primeiro ponto seria que a gente já analisou que essa questão está no plano de governo, que vocês fizeram, já falaram em outros encontros, mas a gente queria, com a questão de 1/3, a gente queria saber qual o encaminhamento que numa possível candidatura o executivo daria em questão de tempo, até quando ele enviaria a matéria e quando estaria estabelecido isso. A mesma questão seria na questão de tempo, de matéria, da questão da titulação, da volta da titulação. Qual os encaminhamentos que o executivo faria? O terceiro ponto seria em relação, que também está no plano de governo, essa questão da comissão. Em relação ao executivo de tempo, se haverá uma questão de revisão desse estatuto constante, dentro dessa lei complementar, se teria uma comissão, se isso estaria em leis, se há uma iniciativa disso, de colocar como. E a quarta questão é em relação aos comissionados, questão da coordenação, direção e assistente de direção. Qual o encaminhamento de uma atual gestão? Seria cargo comissionado, concurso, projeto? Como que pensariam vocês nessas questões? A minha questão é com relação à estrutura da escola. Meu nome é Rita, eu sou diretora de escola.
A minha questão é com relação à estrutura da escola e à formação dos educadores. A minha preocupação e a de mais diretores da primeira infância aqui, de modo geral os diretores, é a formação das pessoas que estão dentro da escola, especialmente das pessoas que cuidam da primeira infância. A gente sabe que o Brasil começou a olhar para a primeira infância faz pouquíssimo tempo, não é? Nós temos as companheiras de trabalho dentro da escola, que são as ADIs, e nós sabemos que o concurso de entrada dessas pessoas não pede a formação acadêmica, não pede a pedagogia. E a gente sabe também que cuidar e educar são atos indissociáveis. E em São Paulo e em outros municípios, eles já resolveram essa questão formando, dando formação em pedagogia para as pessoas que já estavam concursadas e passando a colocar como entrada, para concurso, a pedagogia. E aí o que acontece? A qualidade do ensino ela melhora, porque você tem a formação, você tem o salário que melhora das funcionárias, não é? Você tem o tempo de trabalho que diminui, a carga horária diminui, e todo mundo ganha. E quem mais ganha é a criança pequena, não é? As ADIs merecem isso, os professores merecem isso, e a criança pequena merece isso. Eu queria saber se isso está previsto no plano de governo de vocês. E a outra questão existem professores com projetos individuais de mestrado, de arte, de educação física, projetos maravilhosos. E eles vêm para dentro da escola, oferecem esses projetos para os diretores. A gente tem grande interesse de desenvolver esses projetos. E aí, quando a gente chega para oferecer esse projeto para a secretaria, a gente é barrado, porque não paga hora extra, porque não amplia a carga do professor, porque não há interesse. Como a gente vai fomentar uma escola de qualidade se os projetos que os professores apresentam são bloqueados, são barrados? Então, como é que a secretaria vai lidar com isso? Como é que a gente da escola vai construir uma escola boa se os professores... Nós temos aqui mesmo professores que tiveram o seu pedido de mestrado indeferido, porque o orientador só podia atender ele na quarta-feira, que era hora de estudo. Aí ele pediu liberação da hora de estudo para ir lá na USP estudar, e foi indeferido. Aí o pior o professor fez, ele estudou língua estrangeira sozinho, ele pagou o curso, ele estudou para a prova, ele passou na prova sozinho. E aí ele pediu, deixa eu fazer minha hora de estudo lá com o meu orientador na USP. E não deixaram, eu não consigo entender. Aí fala assim, todos pela educação? Qual educação? Aí a professora entra em depressão. E o diretor tem que lidar com essa depressão. Porque ninguém da secretaria se importa. Não é? Ninguém. Aí, como que quer que tenha qualidade? Qual é a escola nota 10 quando o professor em depressão? Como que vai fazer a escola nota 10 com professor em depressão? Outro dia eu vi postado que os professores do sistema não sabem escrever. Mas como é que tem escola nota 10 com professor que não sabe escrever? A nossa formação inicial é uma droga. A nossa formação continuada é muito pior. Não é? Querem tirar leite de pedra. A gente não consegue mais. Enquanto os políticos brasileiros não compreenderem que a gente da escola está sozinho, está abandonado, não vai acontecer educação de qualidade. Não vai. Não vai, não vai e acabou. Não é? E não é porque a gente não quer. A gente quer. A gente quer. Quem aqui não quer educação de qualidade? Todo mundo quer. Mas a gente não consegue. Aí o que acontece? Pedem pra gente um monte de absurdos. E a gente chega na escola e não tem saída e vai pedir os absurdos para as ADIs, para auxiliar de serviço. A gente pede para auxiliar de serviço com restrição que ela limpe a escola sozinha. Aí ela começa a me odiar. Aí a ADI começa a odiar a professora. Aí todo mundo se odeia dentro da escola. E aí não tem escola. Não é? Ana, e sou auxiliar de serviço. Eu queria perguntar se é verdade que vai privatizar a merenda, funcionários da merenda? E se for, como é que vai ficar as pessoas que estão aguardando ser chamada nesse concurso que foi feito? Vamos lá então, começando pelo Leandro. O Leandro falou de alguns pontos aqui que para nós já é tranquilo, mas vamos esclarecer
Antes, queria dizer que quem não acessou ainda, é só entrar no site www.pedrobigardi65.com.br. Lá teria todo esse programa de governo aqui, em várias páginas, está lá para vocês até enviarem sugestão ainda. É possível e nós queremos coletar o maior número de informação para o nosso banco de dados, tá ok? Relativo a 1/3 extra classe, que é a lei do piso. Vocês já sabem a minha opinião sobre isso, é tranquila, está no programa de governo. Como que nós vamos fazer isso? Embora seja uma lei federal, tem algumas jurisprudências que apontam que você tem que fazer uma regulamentação em cada município, em cada ente federado. O Estado que adotar isso, regulamento, o município, regulamento. E o regulamento dessa legislação, ela não pode distorcer ou modificar o que a lei federal já diz. Mas ela precisa ser realizado para poder bem aplicar no município. E cabe ao município complementar alguns detalhes de efeitos funcionais que às vezes a lei federal não torna claro. Desse 1/3, 1 hora é para você corrigir provas, ficar em casa, e 1 hora é para você receber capacitação. Está dentro da lei federal que esse 1/3 é dividido em 2 etapas. Nós precisamos regularizar isso, mas vai ser cumprido esse 1/3. Depende de uma regra, uma legislação no município que a gente vai implantar assim que assumir, tá ok? Titulação. Nós temos uma posição de que aqueles que já estavam, ou que estavam recebendo, ou que estavam cursando, não deveriam ser afetados por essa mudança que foi na lei. Aliás, é o que defendia o sindicato, é o que nós defendíamos. Entendam bem, dentro de uma política educacional, pode o gestor entender, e isso tem que ser partilhado com vocês, que quem fez mestrado em filosofia, por exemplo, ou em psicologia, essa disciplina que você acabou se complementando, a partir de um novo procedimento na educação, pode não ser mais interessante para que você complemente com salário esse estudo a mais que você teve. Pode. O que nós defendemos é que quando houve essa mudança, que aqueles que estavam em curso e aqueles que estavam recebendo mantivessem a sua titulação e os ganhos pela titulação. Você não muda a regra no meio do jogo. As pessoas que foram concursadas, que entraram, se matricularam, até o momento daquela mudança, elas têm esse direito. Nós vamos rever o estatuto para que isso volte no seu devido lugar. Nós não queremos mudar direito de ninguém que já estava em curso. Para frente, nós vamos discutir, vocês vão nos ajudar a discutir, nós vamos buscar informação do que tem rolando por aí, né, nas melhores cidades, porque a gente tem que sempre fazer essa busca de informação. Ninguém é dono da verdade absoluta e senhor da razão. Se por aí for detectado que é importante você gratificar, você complementar o salário em determinadas áreas da educação que são importantes para o nosso processo municipal, vocês vão ajudar a decidir isso. Caso contrário, a gente muda a lei para que quem estava nesse processo tenha o seu direito recuperado e daí para frente os novos concursados, só quem tiver especialização, mestrado, doutorado em pedagogia. Mas vai depender do que nós vamos construir a respeito disso. Nós estamos falando em psicólogo e assistente social nas escolas, que eu falei no começo aqui, como forma de complemento. Às vezes, você ser mestre em psicologia pode não ser necessário dentro dessa nova filosofia de educação, uma vez que você vai pôr o psicólogo educacional para te ajudar. Isso não significa que aqueles que estavam recebendo gratificação, porque fizeram psicologia, têm que perder a gratificação. Porque a regra do jogo, quando ele entrou, quando ele foi lá dedicar horas de estudo,
era que isso seria gratificado pelo município e vai continuar no nosso governo. Nós vamos recuperar essa injustiça cometida. Com relação à revisão do estatuto, aí assim, vai haver revisão. Agora, eu quero que vocês entendam, porque eu sou sempre muito franco e às vezes não gostam, mas eu sou. Revisão permanente significa que o que você fez anteriormente não está tão bom. Aí no ano seguinte você faz revisão de novo. Aí no seguinte, revisão de novo. Aí sempre vai ter alguma categoria que vai falar assim, mas a regra era outra, eu entrei, era assim, mudou de novo. Então nós temos que fazer uma bela revisão participativa para que funcione pelo menos por 5 anos. Para aí você ajustar algumas coisas depois. Então é revisão. Mas esse permanente, nós temos que combinar que não pode deixar instável o servidor público. A cada ano que abre concurso, o novo que entra tem uma regra diferente e o que está tem que se adaptar. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de revisão constante, que tem ar de modernidade, mas do ponto de vista de gestão e administrativo, para o sindicato, então, puxa a lei lá atrás, que valia, depois no ano não vale mais. É um horror. Se a gente fizer uma revisão bem feita, mostrando para cada categoria que ela vai ter uma progressão, mediante alguns resultados, mediante tempo de serviço, formas de classificação e desempenho, e que ela vai progredir de acordo com aquilo que ela, vamos dizer assim, se dispor a progredir. Porque tem pessoas que podem falar, não, eu não quero fazer mais nenhum curso, tá bom onde eu estou. E tem pessoas que querem aprender, querem progredir, e a gente vai dar essa condição. Por isso temos que fazer a revisão no estatuto, de maneira que a gente crie estabilidade, satisfação, para vocês fazerem a educação que nós idealizamos. E vocês vão ajudar isso, porque a gente tem uma ideia. Se vocês não participarem, como a Rita colocou, a educação não sai. Não sai o serviço público lá no atendimento, não sai o cara que trabalha no parque, a senhora que trabalha lá na cantina, não sai em lugar nenhum. Nós queremos melhorar a excelência no atendimento geral do serviço público. E a educação é fundamental porque é um setor prioritário. Comissionados, coordenação, supervisão e vice-diretor, se não me falha a memória. São tantas informações assim que a gente fica, às vezes, não tendo a precisão. Houve várias sugestões. Nós temos aqui um indicativo que também precisa ser ajustado na revisão do plano de carreira e salário e na política dos comissionados, dos cargos comissionados. Nós vamos fazer uma revisão nisso. Tem que ser algo mais ou menos coerente. Coerente quer dizer harmonioso. Por quê? O coordenador, ele pode ter em algumas cidades, e às vezes até em alguns órgãos federais, funcionam da seguinte forma. Os profissionais da área indicam numa lista 5 nomes de que eles entendem que tem capacidade e condições de ser um coordenador, e aí o prefeito pega e escolhe o coordenador. Em outros lugares tem tempo. Qual é o tempo? Vai durar essa coordenação, essa escolha pelos funcionários durante essa gestão. Numa próxima gestão, se faz o rodízio ou se faz uma nova classificação para novos coordenadores ou supervisores. Nós temos que essas funções típicas do processo educacional têm que ter muito mais condições técnicas do que condições políticas. Nada impede, e a gente tem certeza que isso vai acontecer com o maior número de condições, que os profissionais de educação que estão capacitados para isso, servidor público de carreira, possam ocupar um cargo desse. É um cargo comissionado, mas um cargo referendado pela categoria. De que forma? De forma a não escolher o coordenador ou o supervisor mais bonzinho que não vai me pegar no pé. Não é? A gente também sabe como é que funciona certas coisas, e a gente quer que funcione. Portanto, quem quer que funcione bem, podem ter certeza, vocês vão ajudar a verificar como é que vai ser esse processo de escolha de coordenador, supervisor, de vice-diretor. Quem sabe trabalhar, quem está afim de trabalhar e construir educação, vai participar conosco
na fórmula que nós vamos fazer para escolher essas pessoas. É óbvio que nós vamos verificar se os nomes e os cargos continuam com essa conclusão, mas quando você tem a política educacional que a gente apresenta no programa de governo, nós temos que ter alguém afinado conosco, de confiança, que esteja na escola verificando se esse programa de governo também está sendo implementado. Então há um misto entre cargos que vocês vão referendar e alguns que nós vamos colocar para auxiliar nesse link entre a educação de qualidade e com pessoas técnicas ocupando cargos e a coordenação ou a supervisão que será de alguma escolha livre do prefeito. Essa fórmula, gente, não está acabada. Nós colocamos no plano de governo, nosso plano aqui, claro, de que nós vamos fazer uma reformulação nisso e nós queremos ouvir vocês como fazer a ocupação desses cargos no processo educacional, ok? Mas do jeito que está, não vai ficar. E antes que alguém ainda tenha dúvida, o Oswaldo Fernandes não será nosso secretário de Educação, tá bom? Porque acho que ainda tinha gente com dúvida. Desculpa me alongar, é que ele fez 4 perguntas numa só. A Rita colocou bem, formação dos educadores da primeira infância, formação em pedagogia, isso está dentro do nosso processo, do nosso programa de governo, de dar essa capacitação e elas mesmas estão pedindo. É por isso que eu e o Pedro, a gente vive dizendo que a gente vai manter o que está bom e corrigir essas coisas que precisa. Não tem jeito. Elas foram contratadas assim, num outro processo. Nós vamos ter que prover para elas pedagogia e nos próximos concursos exigir, manter, corrigir, nós precisamos reparar tudo isso, tá bom? Projetos de cultura, arte e tal, que os professores às vezes têm boas ideias para apresentar dentro do processo educacional em complemento ou em reforço ao próprio processo de educação das crianças. Se vocês não foram ouvidas antes, vocês serão através dessas comissões ou através de um banco de projetos, tal, que a gente vai começar a elencar. Se muitas pessoas começarem a dizer, olha, o projeto da professora tal é legal, a gente viu, nós podemos adotar isso na rede. Para aquele ano, no outro ano, precisa ajustar mais alguma coisa, vamos ajustar. Eu acho que tudo aquilo que puder atualizar, criar, para fazer com que nossas crianças aprendam melhor, fixem e gostem de ir para a escola, a gente vai fazer. Eu tenho pela vivência e pelo que a gente já viu e ouviu, a criança é formada praticamente até os seus 8, 9, 10 anos de idade em todo o processo educação fundamental, de base. Se a criança não gosta de ir para a escola nesse período, ela levanta de manhã, chia com a mãe que vai para a escola, arruma um pretexto para acordar mais tarde, fica meio emburrada, não participa, é porque ela não está gostando de alguma coisa. Nós precisamos detectar isso e fazer com que essas crianças gostem de ir para a escola. Que elas achem importante ir para a escola, porque lá ela está brincando, conhecendo amiguinhos e aprendendo. Criança precisa receber educação, mas ela precisa se sentir feliz com isso. Aí fixa. Se a gente começa, a criança tem que fazer, quando tem muito tem que fazer, fica meio regra. E começar a colocar muita imposição, a criança vai passar de ano, ainda mais nesse processo em que a gente é quase que forçado a adotar, de que a criança tem que ser indo progredida, entre aspas, até enviar ela para o colegial. Eu acho que a gente precisa fazer com que a criança goste do que está aprendendo. E para gostar, Rita, cadê a Rita? Tudo bem. Para gostar, ela precisa ter criatividade, precisa ser adotado na educação procedimentos que façam a cada ano inovações para que a criança fale, puxa, agora eu quero ir para a escola. Ou amanhã cedo vai ter tal atividade. E a gente sabe que isso é importante. Aí não adianta, eu dou aula na faculdade. Eu pego todo mundo que sai com 17, 18 anos do colegial.
Aí não adianta chegar lá, professor de Estado, não educou direito, o colegial é uma porcaria, olha lá, não dá educação, é assim que chega. Vem desde lá de baixo, não é que vocês não querem dar educação, a gente precisa melhorar esse processo desde a base. Por isso que chama o fundamental, o básico da educação. Portanto, nós vamos evitar todos os esforços para que qualquer criatividade, processo pedagógico, seja incorporado, principalmente para fazer a criança gostar de estudar, gostar de ir na escola. A escola, para ela, é aprender sendo feliz. Aí nós vamos criar um processo, de fato, que funcione. Que mais aqui? A Ana, auxiliar de serviços, perguntou sobre a privatização da merenda. Em hipótese alguma, merenda não será privatizada. Merenda é muito interessante. Aliás, eu fui autor de uma emenda que não cumpriram, que para incrementar ainda mais nossa merenda, nós deveríamos colocar na merenda uva e morango na região. Porque nós produzimos uva e morango, isso tem que estar na merenda. A criança tem que saber que a terra dela produz uva. E a gente comprar dos produtores até para ajudar eles a não sofrer especulação imobiliária, né? Se a gente compra, ele precisa vender a terra dele para construir prédio. Então a gente tem que fazer esse procedimento. As merendeiras são valorizadas. E hoje não, cozinheiras, né? Eu tenho 3 primos cozinheiros, viu? Então pode ficar tranquilo que eles me falam dessa dúvida de vocês. E eu falo, puxa, mas nós não falamos isso em lugar nenhum, pelo contrário. Mas o boato é o desespero de quem sabe que já foi. É o desespero de quem sabe que não muda mais. Então aí começa a inventar, não tem jeito. Nós não falamos isso, eu estou afirmando aqui de público. A merenda, aliás, não vai faltar molho de tomate durante um mês, que nem faltou agora esses últimos meses, e nem manteiga para pôr no pão. Estou falando mentira? Está faltando e não tem coragem, às vezes, de admitir que a merenda própria não tem logística de alimento suficiente para ter manteiga e molho para o macarrão. Os ADIs, vocês podem comer a merenda? Vocês não podem mais comer merenda. Educação de qualidade é isso, você não pode trabalhar 6 horas, não poder comer a merenda, faltar molho de macarrão. Papel higiênico tem que trazer de casa? É isso? Está exagerando, hein? Tá bom? Beleza, então. Pessoal, são 8h43. Eu queria saber, foram feitas 6 perguntas. Claro que algumas perguntas desdobradas em mais perguntas. Eu gostaria de saber, tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Mais alguém, gente? Hã? Só um minuto, por favor. Você também? Tá. 2 pessoas. 3. 4. Então, encerramos as 10 pessoas. O Durval faz essa... Responde... façam as 4 perguntas. O Durval responde a todas. E em seguida, passamos para as considerações finais. Tudo bem, Durval? Beleza? Eu sou Vilma. E sou ADI. Eu gostaria... 2 perguntas. Falaram que os secretários iriam ser da várzea. Gostaria de ser confirmado isso. E a gente conseguiu 6 horas trabalhadas. Tem diretoras que estão falando para o funcionário que se vocês entrar, vai mudar para 8 horas. Durval, boa noite. Meu nome é Silvana, eu sou professora. Você já tem nome para a diretora do ensino fundamental e do infantil? No geral, para os professores. Diretor do ensino fundamental. Meu nome é Silvana. Você já tem nome para as diretoras do fundamental e o infantil? Geral, isso, geral. No caso, hoje nós temos a Vasti do fundamental e a Genete do infantil. Você já tem nome para essas direções? Olá, meu nome é Sônia. Eu queria saber sobre as infraestruturas
as estruturas físicas das escolas em termos geral, mas especialmente das creches, visto que as crianças passam o dia todo lá e tem algumas creches que não têm condição, que não tem estrutura física nenhuma para atender as crianças. Então, a gente quer saber se vocês vão fazer essa avaliação de todas as escolas, do espaço físico que tem em todas as escolas e quais as necessidades que elas apresentam hoje, mais urgentes, né? A curto prazo, porque tem médio e longo. Olá, eu sou Paula e a minha formação é psicologia. Quando o PEC foi oferecido, sou professora. Quando o PEC foi oferecido, eu não pude fazer por já ter nível superior. E agora eu quero fazer a pedagogia. Eu quero saber se vai ser oferecida a pedagogia para quem já tem nível superior. E gostaria de saber sobre as possíveis mudanças ou o que vai permanecer na escola de período integral, principalmente a regulamentação dos professores de 40 horas, 30 horas, porque teve problema de professores que eram de 30 horas, escolheram 40 horas este ano e conseguiram se aposentar com salário de 40 horas. Isso, futuramente, se permanecer dessa forma, vai quebrar. E como que a gente fica nesse sentido? Bom, gente, vamos lá então. A Vilma, secretários da Várzea, não virão para cá. Tá bom? Mais outra da Central de Boatarias. Só para vocês terem uma ideia, não são secretários, mas tem 15 pessoas de Jundiaí que ocupam cargos lá em Várzea Paulista. Tá? Então, bom, também aqui em Jundiaí nós temos Caringela, né? Não pode reclamar muito. Mas não virão, não. Esse daí também é mais um boato, que o Eduardo de Várzea, ele tem outros projetos dentro do próprio partido, ele é bastante conhecido dentro do PT Nacional. Falaram que ia ser o Eduardo, secretário de Educação. Ele é capacitado na área, doutor em Educação, mas ele não será o secretário de Educação, tá bom? 6 horas trabalhadas, se a gente entrar vai mudar para 8. Eu acho que quem vai ter que trabalhar 8 horas é quem vai sair. Tá bom? Aí vai ter que trabalhar. Já respondi, né? Silvana, deixa eu ver. Se eu já tenho, ou eu, Pedro, a gente tem nome para diretora-geral do ensino fundamental e infantil. Vários nomes. Nenhum definido ainda. Ah, matei você do coração agora. Gente, nós não estamos adotando a política da... eu sei que é ansioso, principalmente para quem... Qual vai ser meu chefe, né? O que vocês vão conhecer primeiro é o Pedro e eu, pelo voto, pela decisão. Depois você tem toda a hierarquia dentro da prefeitura. Mas a gente não quer criar essa especulação exatamente pelos boatos que já estão colocando, mas tem muita gente que foi contribuindo mais à distância, outros que são profissionais que colaboram nos planos de governo, e a gente tem notícias de profissionais de dentro da prefeitura de carreira, que são pessoas importantes e capacitadas e que são, vamos dizer assim, têm um bom relacionamento com o servidor. Eu costumo dizer o seguinte, quem já não teve um professor em sala de aula, que era uma sumidade na matéria, mas não sabia ensinar? Agora, a gente já teve professor que não manjava muito, ele sabia mais ou menos, mas te tratava tão bem, sabia passar aquilo de forma tão legal, que o pouco que ele conhecia te dava tudo. E você saía com tudo. E aquele que sabia muito, você saía com 10%. Então, gente, nós precisamos também de pessoas que saibam ter esse relacionamento com todo o sistema, né? Porque senão a gente quer fazer algo diferente, melhor, mas a gente precisa analisar com carinho. Então nós não vamos criar especulação em nomes. Tem vários nomes que podem, né, compor isso, mas a gente vai, com carinho, esperar passar as eleições, sentar, começar a dialogar. Tem todo esse período da transição que mais nos preocupa, a questão financeira, tem que dar continuidade nas obras, ver o que já gastou. Nós temos que fazer a cidade continuar
e melhorar a partir do ano que vem. E essas nomeações de estruturação de cada departamento ou secretaria, nós também vamos fazer em paralelo, mas na transição nós precisamos pegar todas as contas, até por conta da responsabilidade fiscal. Então tem uma série de coisas para fazer, a gente não quer fazer especulação não, tá bom? Sônia, deixa eu ver, é isso? Sônia. Estrutura física das creches, não tem estrutura física, muitas com problema e tal. Nós precisamos fazer um levantamento da sobrecarga, principalmente, cadê a Sônia? Está aqui. Da sobrecarga de cada creche. A gente sabe que tem creche que o juiz determinou e foram colocadas crianças a mais do que suporta. A DI faz das tripas coração para fazer o melhor que pode e a capacidade física deixa a criança sem a estrutura necessária para ela poder entrar nesse processo educacional, mesmo que pequenininha. Nós precisamos fazer esse levantamento, quais são os casos mais emergentes e fazer com que, onde puder ser ampliado, seja ampliado, aonde a gente tiver que fazer como é que se diz, o deslocamento, colocar salas, se o deslocamento tiver que ser muito distante para a mãe, nós vamos ter que garantir condução. A gente contrata, aliás, outra boataria, que se a gente entrasse, os condutores, eles não gostam de chamar de pirueiros, hein? Os condutores aí, a gente ia privatizar, não sei, cada um fala uma coisa, bobagem. Quem conhece o programa da Marta lá em São Paulo, naquele vai e volta, sabe que quando ela precisava fazer uma creche mais distante, porque o bairro não tinha área para construir outra escola, ela pôs o vai e volta. E quem que ela contratou? Os condutores escolares. Quando ela fez parceria com eles, contratou os serviços deles e eles viam qual a linha que eles tinham interesse em participar. Então a gente quer oferecer mais oportunidade e fazer com que as crianças tenham acesso à educação. Quem é que vai no Capão da Onça? Quem é que vai em Santa Clara? Quem é que vai lá no Champirra, que muitas vezes tem que estudar em Itatiba? Né? Você acha que o ônibus de linha, com 50, 60 passageiros, vai buscar 10 crianças lá? Não vai. Nós vamos falar com os condutores, vamos estabelecer uma parceria, pagar todo esse trajeto se ele tiver que trazer alguma criança para estar na sala de aula. Porque nós não queremos que o impeditivo do deslocamento faça com que a criança esteja fora. Então nós temos que fazer o levantamento, reformar urgente, ampliar salas, verificar como é que estão os concursos para a DI, e aí tem essa preocupação, que às vezes tem concurso aberto, mas elas não estão pedindo pedagogia. Ok? Se a gente chamar, chama quem não tem a qualificação. É uma decisão que nós vamos ter que analisar. Ou chama, coloca porque precisa e já está pronto, e a gente dá pedagogia para todas, até quem entrar agora em emergência, porque nós queremos mais creches. Temos que zerar a fila, tá certo? Ou a gente já abre novo concurso já pedindo pedagogia. De alguma forma nós temos que solucionar isso no primeiro semestre, para começar a dar um encaminhamento, ok? Deixa eu ver quem mais. Paula, psicóloga, já é professora, psicóloga e quer fazer pedagogia, não é isso? Nós precisamos checar. Eu não sei se a prefeitura pode fornecer isso gratuitamente, mas eu creio que se a gente der montar salas ou criar condições para os ADI fazerem pedagogias, seja em parceria com alguma faculdade local, nós temos que fazer, valorizar também isso, ou não adianta você ter uma sala de 20 onde cabe 30. Aí os professores que estiverem nessa condição de não terem a pedagogia e quiserem fazer, eu acho que não tem problema algum a gente terminar a sala, preencher e dar a pedagogia. Eu acho que capacitação nós não podemos negar. O gestor público não pode negar que os seus servidores estejam mais preparados para dar uma melhor educação. Essa é a filosofia básica da coisa, tá bom? Regiane, quem ou o que vai acontecer com as escolas em período integral? Cadê a Regiane? É isso você perguntou? E as que passaram de 30 para 40 horas aí na escola integral e já vai aposentar com isso? É isso mais ou menos? Eu acho estranho, porque eu acho que ela não se aposenta com as 40 horas. Então, se ela se aposentou com as 40 horas, a gente precisa dar uma olhada nisso. Vai ter que... Não pode. Porque, veja bem, não é uma lei municipal. A lei federal que estabeleceu
a reforma da Previdência, ela tem um tempo mínimo na função, no salário, no cargo para se aposentar. Porque antigamente era assim, o mais amiguinho do prefeito ou do secretário era promovido para algum cargo nos últimos anos para ele se aposentar melhor. Porque só contava os últimos anos e mantinha o salário da ativa. Isso, era o último olerite ainda, bem lembrado. Então hoje, para acabar com isso, hoje não, com a reforma da Previdência que foi feita em 88 e depois foi reformulado em algumas partes agora em 2005, não permite mais isso que você falou. Quem tinha 30 horas, passou para a escola, 2 anos depois aposentou, está irregular. Ou talvez você te passar essa informação e não seja bem isso. Olha, se fez, não é nem nós da prefeitura que vamos responder. É as pessoas, o IPREJUM, o gestor vai responder diante da lei federal, que a lei federal não permite esse tipo de aposentadoria. Tem que ter a contabilidade de cada período em que ela exerceu a função, tá bom? Pode ser que na média ela receba um pouco mais do que as 30 horas, mas não que ela aposentou com as 40. Com relação ao que vai período integral, nós pretendemos ampliar as escolas de período integral e faz parte de todo um processo que a gente precisa conversar de plano de cargos, carreiras, treinamento, capacitação, ampliar as creches, porque nós precisamos firmar algumas parcerias com o governo federal, o governo estadual, que também tem interesse nisso. Nós precisamos ver com as delegacias de ensino, gente. Isso é importante. O Carlinhos da DRT diz que ele tem problemas com a maioria, boa parte das indústrias que não oferecem creche para as mães que estão lá trabalhando dentro das fábricas. Ora, se tem lá algum subsídio que a empresa tem que pagar para essa criança ficar na creche, ficar na escola em período integral, a gente vai fazer parceria com essas empresas para acelerar e ter mais escolas em período integral. E período integral, a gente precisa reformular um pouco, porque o processo educacional ele vai permanecer dentro das horas estabelecidas, como é todas as escolas hoje. O outro período, nós temos que dar condições da criança ter esporte, cultura, lazer. Não vai ficar lá dentro bombardeando de processo pedagógico, que nem a gente aguenta ficar mais do que meio período. Por isso, nós temos que fazer essa reformulação. Eu já disse, se a criança não gostar de ir para a escola e a gente faz uma avaliação situacional, nós podemos contratar avaliação situacional de crianças para verificar qual é o gosto dela pela escola. Se a escola não está deixando ela satisfeita, nós somos responsáveis por isso. Nós, gestores, professores, nós temos que fazer ela gostar da escola. Ou meio período ou período integral. Veja bem, na escola de período integral, vocês vão cumprir a carga horária. Se precisar de complemento, de turnos na parte da tarde e da manhã, nós vamos ver como é que a gente faz essa discussão para aqueles que estão e para os que serão contratados. A gente precisa avaliar isso. Porque a escola em período integral é uma necessidade. Gente, a constituição familiar hoje pode não ser a ideal, mas é a que está aí. Né? Eu sei, e não é machismo da minha parte, não. Minha mãe cuidava de mim, meu pai só trabalhava, e acho que a maioria da mãe e do pai de vocês. Com o passar do tempo e a importância da mulher na sociedade, do reconhecimento que todos são iguais para a gestão pública e para a lei, as mulheres têm sua vocação, seu espaço e precisam, lógico, trabalhar o tempo todo. Aí o Estado tem que ajudar nesse processo. Escola em período integral tem que ter participação da família. Escola de período integral não é lugar de depósito de criança enquanto a mãe vai arrumar trabalho. A gente precisa fazer alguma coisa de forma que a gente resgate valores, dê condição para essa nova constituição familiar, onde pai e mãe têm que trabalhar, mas a escola não é depósito de criança para alguém cuidar, e lá você educa, professor. Se meu filho não é educado, eu passo o dia inteiro com o professor e você passa a ser responsável pela falta de educação do filho.
Então a gente precisa resgatar valores. Acho que escola tem que fazer esse papel. Processo pedagógico, mas chamar a família. Chamar a família para começar a participar dessa educação da sociedade, para a cidadania, porque senão a gente não constrói educação plena. Essa é a minha visão dentro do processo de período integral. E a gente vai ampliar, porque é uma necessidade, um pedido de muita gente, e a gente sabe que precisa fazer isso. Eu acho que terminei, espero ter respondido a maioria das respostas. Parte para a conclusão, João, não? Então já vou... Algumas mães nos procuraram lá no Tarumã, porque eles estavam com ideia de, num trecho de uma rua ali, fazer um parque, não é isso? Isso. E muitas mães falaram assim, tudo bem que naquele trecho ele é meio comprido, talvez não dê para fazer uma quadra ou alguma coisa assim. Mas isso é prioridade. Eu gosto do Parque da Cidade. Vira e mexe eu vou por lá, levo meu neto lá. Agora, qual é a necessidade onde a pessoa vive? Eu vou no parque 2 horas por semana, o resto eu vivo no bairro. Então, se no bairro não tiver o lazer, se no bairro não tiver o esporte, aonde eu passo a maior parte do meu tempo, eu não vou ter essa cidade rica presente. Então, a gente vai fazer com que os bairros tenham essas infraestruturas para poder dar vazão a todo um processo educacional que vai até o esporte, a cultura. É multidisciplinar. A Secretaria de Cultura tem que interagir com a Secretaria de Educação. Eu acho que isso a gente precisa alinhar bem a comunicação e fazer nos bairros que necessitam a ampliação desse centro de lazer. Isso você pode contar com a gente. Aliás, está no nosso plano de governo na área de esportes também. Tá bom? Não, mas isso a gente está pensando e eu agradeço a dica. Gente, nas considerações finais aqui, eu queria agradecer a Eleni e toda a diretoria do sindicato. Queria agradecer também todas as professoras, demais servidores aqui presentes, apoiadores, simpatizantes e quem quis vir, porque aqui estava aberto para quem quisesse participar. Eu queria agradecer demais e dizer para vocês que faltam 5 dias. Nós precisamos que vocês nos ajudem a desmistificar um pouco certos boatos que são maldosos, porque nunca saiu da nossa boca, nunca esteve no nosso programa de governo, que está registrado, é o primeiro e o mais completo, e ainda não é totalizado, porque, como eu disse, nós temos um banco de dados de muitas pessoas que vão dando sugestão, e a gente quer fazer o melhor, por isso que a gente quer ouvir. Quem não ouve não faz o melhor. Quem não está afim de renovar, quem não está afim de inovar e dar um passo adiante, fica sempre com receio. E o receio, não é, o medo, é inimigo do aperfeiçoamento, da melhora de uma cidade para todos. Nós queremos construir essa cidade e a gente quer que vocês sejam multiplicadores dessa ideia. Venham renovar com a gente, venham votar Pedro Bigardi 65, tá bom? Obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao Orlato, a vereadora Marilena, o vereador eleito Paulo Maleba, pela presença. Queria dizer que muito dessa nossa angústia são de modificações que são feitas sem uma organização. E essa questão das 40 horas e todas as outras só nos deixam ansiosos e preocupados e não garantem ao trabalhador o direito à carreira, a salários dignos e nesse encaminhamento gera só angústia, preocupação e assim, se aposentar com integralidade aos 25 anos é um direito do professor. E se ele está lá na carga horária e se aposentou com esse salário, ele estava exercendo o seu direito. Agora, não houve uma regulamentação de proteção ao nosso fundo de aposentadoria. É isso que está faltando. E isso tem que ser de interesse de todos nós. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a toda essa colocação desse momento, fizessem a melhor escolha, e para contarmos com a força de todos vocês no governo. Ainda 2 questões que não foram colocadas rapidinho. Há interesse da categoria no concurso, principalmente para professores coordenadores, porque garante carreira de função e salarial. Porque quando é cargo de comissão, não há carreira e aposentadoria. E a questão dos diretores, com a revisão salarial, dos quais não tiveram a devida revisão. Está nesse documento que você está levando. Agradeço muito a presença de todos.